Olá, bem-vindos novamente. Hoje vamos falar de Plutão. Plutão, que é um planeta pequenino, anão, que já foi planeta, que deixou de ser planeta e que já estão a considerar novamente em colocá-lo como planeta. Ele é tão pequenino, mas faz tantas transformações na nossa vida, no nosso mundo, a nível pessoal, a nível coletivo. E ele vai entrar em Aquário em 2023. Está prestes a sair de Capricórnio, onde está desde 2008, e vai ingressar em Aquário em 2023. Mas este ano, e porquê é que eu venho falar de Plutão agora e não vou falar em 2023? Porque este ano é um ano em que ele está a sair de Capricórnio, então é um ano muito importante para ele e para nós. A astrologia funciona um pouco como um trailer de um filme. Ele normalmente dá-nos um deslumbre daquilo que vai acontecer. Portanto, ele agora, ao sair de Capricórnio, ele vai atrair novas coisas e vai afetar áreas da nossa vida no coletivo, coisas que nós não estamos à espera, mas que vão ser importantes para os próximos 20 anos. Portanto, o que acontecer agora neste ano de 2022 será um marco importante para os próximos 20 anos. Será um pequeno deslumbre. Desde 2008 que Plutão está a passar por Capricórnio. Plutão, onde ele passa, ele faz transformações radicais. Tão radicais que nós deixamos de reconhecer o mundo como ele era antes. Começamos a ter um novo mundo, um mundo que nós não conhecíamos quando ele ingressou naquele planeta. Capricórnio é um signo que fala de hierarquias, que fala de trabalho, que fala de estruturas monetárias. E quando ele passou, é em 2008 que ele ingressa em Capricórnio, dá-se a grande crise financeira. Muitas estruturas que estavam feitas, estruturas bancárias, muitas coisas que tinham a ver com hierarquias, alguns reinados que ainda existem, principiados também caíram. O príncipe Harry separou-se da família real e por aí adiante. Ele faz tantas transformações na nossa vida que nós começamos a viver num mundo novo. Em 2020, quando ele se encontrou com Saturno e Marte no signo de Capricórnio, deu-se a pandemia. Algo que tinha que ser mudado na nossa vida. Portanto, ele quando entra na nossa vida e quando entra neste lado coletivo, algo tem que ser mudado. Ele diz, ok, tudo está a funcionar, mas não está a funcionar como devia. Então, nós vamos fazer isto, isto e isto. Nós vamos mudar isto, isto e isto. E ele chega ali e muda tudo por completo. Ele mandou-nos esta pandemia para talvez acelerar algum processo que poderia demorar anos a ser feito, nomeadamente uma delas seria estas vacinas que estão agora a ser feitas para o Covid-19, que talvez seriam feitas só daqui a 20 anos é que seriam aprovadas e, devido a esta pandemia, tiveram que ser aprovadas no instante. Desde 1778 que ele não está em Aquário. E de 1778 até agora, muitas transformações foram feitas na nossa vida. Muitas transformações foram feitas no nosso mundo. Se nós voltássemos no tempo e fôssemos àqueles tempos, nós não reconhecíamos o mundo como reconhecemos hoje, não é? Tal e qual como eles, se voltassem, se eles conseguissem vir aqui a este novo mundo, eles não reconheciam e diziam que isto não era o planeta deles, nem pouco além.
Na astrologia ele é conhecido como o planeta da morte e do renascimento. Ele rege a casa 8 e rege o signo Escorpião. Ele está na casa 8 por isso mesmo, porque como ele é um signo, ele é um planeta muito misterioso, ele é um planeta cheio de mistérios, ninguém sabe ao certo que tipo de planeta ele é, como ele é estruturado, que tipo de que cor tem, que gases ele tem neste planeta. Portanto, ele traz mistério e ao mesmo tempo ele traz uma curiosidade em saber o que é que realmente é aquele planeta. Portanto, ele encaixa-se bem neste signo, porque os escorpiões normalmente são pessoas muito misteriosas, são pessoas muito intensas, são pessoas que caem e levantam, são pessoas que voltam a renascer novamente. Eles tanto caem e se levantam ao mesmo tempo. Portanto, ele é a morte e ele é o renascimento. A casa 8 porque é a casa do desapego, porque é a casa dos segredos, é a casa da morte também, é a casa é a casa do dinheiro dos outros, de tudo o que não é nosso. É do dinheiro do casamento, do dinheiro dos bancos, dos empréstimos. Portanto, ele é aquilo que nós não conseguimos tocar, é aquilo que nós não conseguimos enxergar, que não sabemos ao certo o que é que está lá. Por isso, ele rege a casa 8 e rege o signo de Escorpião. Plutão é um planeta transpessoal. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que é um planeta, quando atua a nível coletivo e não tão pessoal. Claro que na área de vida onde nós estivermos, ele vai nos afetar, não é? Mas não nos afeta a nível pessoal, tanto como a nível coletivo. Ele faz transformações a nível coletivo. Também as transformações que podem mudar o curso da história. A última vez que ele esteve em Aquário foi há cerca de 250 anos. Portanto, estão a ver ao tempo que ele esteve em Aquário. Desde lá o mundo mudou muito. Nós não tínhamos naves, não tínhamos aviões, não tínhamos carros, não tínhamos automóveis, muito menos tecnologias, nem telefone, nem eletricidade. Se existia eletricidade era muito pouca, mas creio que não, que nessa altura não existia ainda eletricidade. Nesse ano que entrou em Aquário, ele fez grandes transformações ao longo dos 20 anos. E a seguir vamos ver que tipo de transformações ele fez durante esses 20 anos. Tantas transformações que, se não fosse aqueles 20 anos, talvez hoje não tínhamos a tecnologia que temos hoje, a ciência, a aeronáutica, todas essas coisas que temos hoje. Ele é o planeta da coragem. Ele é o planeta da coragem, é aquele que nos faz alavancar, é aquele que nos traz a coragem para seguir em frente, retirando os nossos medos. Portanto, ele como representa a casa 8, a casa dos medos, quando nós temos um trânsito de Plutão, nós ficamos sem medo, nós mostramos realmente aquilo que somos, dá-nos impulso para nós ativarmos aquela área de vida. Na área de vida que ele está a transitar, o que poderá levar alguns anos, porquê? Porque normalmente uma área de vida é normalmente aquele signo, poderá ter 30 graus, poderá ter menos que 30, mas é uma área de vida. Portanto, como ele é um planeta que demora 20 anos ou menos, porque como a eclíptica dele não é igual à dos outros planetas, ele pode demorar 20, como pode demorar 10 anos, como pode demorar 15 anos num signo, ele, numa área de vida em que ele está, ele pode demorar 20 ou mais anos nessa área de vida, ou até menos.
conforme. Mas ele faz-nos grandes transformações, se for a nível pessoal, se for na casa 1, faz-nos transformações na nossa aparência, no nosso corpo físico, na nossa maneira de ser, porque é o nosso ascendente, na nossa maneira de enfrentar o mundo. Se for numa casa 2, poderá nos levar, a casa 2 é a casa do dinheiro, das nossas posses, quando nos poderá dar ascensão monetária, como poderá nos fazer cair e levar-nos à pobreza total. Portanto, ele tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. No seu lado negativo, ele traz-nos a rejeição, a culpa, a nossa desvalorização por nós próprios ou por aquela área de vida ou pelos outros, não é? A falta de autoestima. No seu lado positivo, ele traz-nos a resistência, mostra-nos o caminho para autoconhecimento, a autovalorização, onde nós iremos buscar as forças e a resistência para seguir em frente. Este é o lado positivo de Plutão. No seu lado social, ele vai pedir ao coletivo que a verdade seja encarada de frente, sem máscaras. Ele pede para quebrarmos todas as barreiras, abolindo as mentiras e as ilusões. Portanto, no seu lado positivo, ele pede que nós vejamos a verdade como ela é. Portanto, quando ele agora passou aqui em Capricórnio, as pessoas tinham uma certa ilusão sobre as hierarquias, sobre o dinheiro dos bancos, os empréstimos bancários, as doenças e etc. E esse veio a cair tudo por terra. E hoje nós vemos as coisas de uma forma diferente. Nós hoje não pedimos empréstimos e não fazemos as coisas de uma forma tão leve como fazíamos antes, já fazemos de uma forma mais estruturada. Em 2023 poderemos ter algo poderoso e temeroso, não é? Porque o planeta da morte e do renascimento vai estar em Aquário. Aquário que é o signo da liberdade, da fraternidade, do social, do que quebra as barreiras. É o signo da ciência, ele é o signo da tecnologia, da aeronáutica. Ele é o signo da astrologia, da astronomia. Ele é tudo aquilo que é diferente e irreverente. Portanto, quando ele entrar em Plutão, entrar em Aquário, muita coisa vai ser colocada em xeque e vai dizer, ok, isto está a funcionar, é certo, mas talvez podia funcionar melhor. Então, o que é que vamos fazer? Então, vamos quebrar isto e isto, para que um novo venha. Porque com Plutão é assim, Plutão quebra o velho para trazer um novo, mas claro, ele demora anos, não é? Ele vai demorar anos até que este novo venha de vez. E se você acha que não vai ser afetado por Plutão entrar em Aquário, desengane-se, porque vai ser afetado, porque isto afeta o coletivo. Isto não afeta só nós individualmente, claro que nos vai afetar individualmente na área de vida em que você tiver Aquário, vai-lhe afetar naquela área de vida, portanto já tem uma perspectiva do que é que poderá afetar. O que estiver a mais na sua vida, ele vai começar a quebrar e vai dizer, ok, isto não serve, isto não serve, isto não serve. Tens que mudar isto, isto e isto. Tu já sabes há muito tempo que não podes manter isto. É isto, isto e isto. Ele não vai vir com falinhas mansas e dizer, amigo, isto não serve. Não, ele vai te mostrar que aquilo realmente não serve. E irá-te mostrar de uma forma amarga por vezes. Muitas vezes de uma forma mais amarga. Portanto, onde na área de vida em que você estiver o Aquário,
essa área vai ser completamente transformada. Se nós formos analisar bem o ano 2021, ele já começou, começou não, mas terminou já de uma forma mais revolucionária, principalmente com as vacinas, países que não querem ser vacinados, outros que querem ser vacinados, e já começamos com várias revoluções a mostrar que não querem ser controlados pelo governo e que não querem ser controlados por ninguém. Mas agora vamos rever um pouco de história e não me quero alongar muito para que este vídeo não seja muito chato. E perceber de como e quando é que estas transformações ocorreram. Plutão esteve em Aquário de 1778 a 1798. Por aqui já estão a ver ao tempo que isto foi. Ninguém está vivo para contar o que é que foi que aconteceu nesta altura, nesta época, não é? Portanto, o que temos realmente são dados históricos, são relatos escritos, que nem sequer gravados eram, porque nem existia tecnologia suficiente para essa época então. As mudanças que ocorreram quando Plutão esteve em Aquário de 1778 a 1798 foram tão grandes que mudaram o curso da história. Os livros de história foram alterados, já nada era o mesmo, muitas hierarquias caíram, nomeadamente monarquias, a Igreja caiu. Antes havia muito o clero e o poder, havia muito o absolutismo, havia muito tudo o que era dos poderosos e dos ricos é que mandavam no mundo, e a partir desta época tudo começou a ser mudado. No início do século XVIII deu-se ao início do Iluminismo, e isto basicamente consistia em que o homem se afastava da Igreja e de todas as crenças que a religião trazia e aproximava-se da ciência e da razão. Aqui já o homem começa a afastar-se um pouco da religião e começa a dizer: ok, isto, Deus é tudo muito bonito, e os santos e a Igreja, mas há algo mais que isto. E uma destas coisas é a ciência. Então vamos nos aproximar da ciência e ver o que é que ela traz. Se não trouxer nada, nós voltaremos novamente para a religião. Não custa nada tentar. Então, claro que isto, a Igreja não gostou lá muito bem disto, não é? A Igreja que tinha o absolutismo todo, com as monarquias, com os poderes hierárquicos, claro que não gostou muito destas ideias assim um pouco fora da caixa, porque nesta altura pouca gente sabia ler, pouca gente sabia escrever, a maior parte era tudo analfabeto, só quem sabia ler, escrever e que tinha alguma graduação eram os ricos e os poderosos, o resto não. O povo, ninguém sabia de nada, nem sabia ler nem escrever nada. As ciências acabaram por crescer muito no século XVIII, logo no início do século XVIII, quando Plutão esteve em Sagitário. Então, aí mais uma vez, nós vamos ver que Sagitário representa o autoconhecimento, as ciências, o conhecimento pelas filosofias, pelas ciências, por tudo o que é do autoconhecimento. E quando Plutão ingressou em Sagitário, ele fez uma mudança radical e fez com que as pessoas entrassem mais no iluminismo. Quando entra em Capricórnio, ele dá estas quebras de hierarquia, não é? Vocês, isto é tudo muito bonito, mas isto tem que mudar. Não podemos continuar assim. Isto não funciona mais assim. Não funciona mais, só existe uma pessoa a mandar,
e nós todos temos que fazer aquilo que vocês querem. Isto tem que haver alguma mudança na fase hierárquica. Então, isto foi um século que se iniciou à descoberta das ciências práticas, sociais, económicas, químicas e físicas, e etc., filosóficas, etc. Foi o início do futuro que temos hoje, ou seja, aquilo que se iniciou no início do século, no século XVIII, teve um impacto tão grande, tão intenso, que ainda hoje se reflete. E se não fosse aquela mudança radical que aconteceu naquela altura, nós hoje não teríamos talvez o mundo como temos hoje. Teríamos um mundo mais atrasado, não é? Não tão avançado como temos hoje. E não esquecendo que não temos mais avançado que também, entretanto, houve 2 grandes guerras mundiais. Senão, nós ainda estamos muito mais avançados com o que conquistamos hoje. E isto vai ser alguma das amostras para o futuro que vamos ter a seguir. Durante os 20 anos em que Plutão esteve em Aquário, muitas revoluções e descobertas ocorreram. Revoluções e transformações sociais. Com o iluminismo no início do século XVIII, começou logo a ocorrer. Aí começou logo a ocorrer uma mudança com o iluminismo, em que as pessoas se afastam da Igreja para se juntar à ciência. Também lembrando que neste ano foi o ano que se descobriu mais planetas, descobriu-se o Urano e também se descobriu o Neptuno, mais à frente. Neste século, o século XVIII e o século XIX, foi o ano que se descobriu mais planetas, portanto também houve mais intensificação da ciência, a ciência evoluiu muito mais. Então vamos aqui ver alguns factos históricos que aconteceram neste período em que Plutão esteve em Aquário. Deu-se a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. Portanto, de 1776 a 1783, dá-se a Revolução Americana, em que a América pertencia aos ingleses e os colonos quiseram a sua independência e disseram, ok, nós não queremos aqui ingleses nenhuns, nós queremos a nossa independência, nós queremos ser livres e não queremos ter nada com os ingleses. Portanto, nós queremos-os fora daqui. Então, desse esta grande revolução. Até aqui, a escravidão era algo necessário, era algo que era já enraizado naqueles países, e a partir daqui a escravidão começa a ser abolida. Deu-se a descoberta do primeiro balão de ar quente em 1783. Portanto, aqui vocês começam a ver que o primeiro balão de ar quente é descoberto aqui. E isto é um pequeno e grande passo para a aeronáutica que temos hoje. Nós já fizemos algo voar, algo que era impensável naquela altura, algo que era... não podia ser verdade. Como é que era possível que algo voasse? Então aqui já surge o primeiro balão de ar quente. Portanto, Plutão, quando entra num signo, faz isto, ele faz aqueles volumes para que nos próximos talvez 50, 60, 100 anos, depende do tipo de evolução que nós temos, não é? Haja uma grande evolução a seguir. Portanto, ele criou o primeiro balão de ar quente. 100 anos a seguir, os irmãos White voam pela primeira vez e aí se dá um crescimento da aeronáutica, não é? Deu-se a Revolução Francesa, de 1789 a 1799. A monarquia absolutista foi derrubada, portanto havia um absolutismo completo, só aquilo é que mandava, só a monarquia é que mandava e não havia nada contra. O que eles mandavam é que era certo e ponto final. Então a monarquia absolutista foi derrubada e foi substituída por uma república democrática, o que nós ainda vivemos praticamente hoje, não é? E se deu
a chamada liberdade, igualdade e fraternidade. Muito aquariano, não é? Diga-se de passagem. Foi a descoberta de um novo planeta em 1781. Até aqui pensávamos que o universo não tinha mais planetas. E foi descoberto Urano. Urano foi descoberto aqui nesta época, em 1781, quando precisamente Plutão passava em Aquário. E Urano passou a ser de Aquário porquê? Porque ele foi descoberto nesta altura, nas grandes revoluções, nas grandes diferenciações da comunidade. Então, por isso é que ele é um planeta da irreverência, das revoluções. Ele é o planeta em que, quando acontece, é algo inesperado. Por isso, ninguém estava à espera que isto acontecesse, não é? Quem é que estava à espera que a monarquia absolutista caísse assim de repente? Não, ninguém estava à espera. E, no entanto, ele quando passou lá, Plutão passou lá em Aquário, disse assim, ok, isto não serve mais. Vocês têm que mudar esta forma de comandar o mundo, porque isto não está a funcionar. Portanto, vamos tirar isto de uma vez e vamos começar a colocar novas coisas aqui no mundo. Os primeiros dirigíveis, como eu já disse, o aprender a voar, não é? A primeira vacina também foi descoberta em 1796. Olha que coincidência, não é? A primeira vacina foi descoberta nesta altura, que foi a vacina da varíola. Nesta altura ainda não existia vacinas nenhumas e através de estudos, e o Louis Pasteur conseguiu uma vacina através das vacas, não é? Em que ele reparava que as pessoas que mexiam nas vacas tinham menos propensão a ter esse tipo de doenças. Por isso, não, vacina vem das vacas, que é vacuna, que é das vacas, vem daí, vacuna, de vaca. Então, a primeira vacina é descoberta em 1796 e, coincidência ou não, nós temos uma descoberta de uma nova vacina, aqui neste período, onde nós vivemos hoje em dia, que são estas vacinas com o RNA, que é uma tecnologia completamente nova, completamente diferente, completamente irreverente. Muitas pessoas aceitam, muitas pessoas não aceitam, mas o que é certo é que isto vai ser o tipo de vacinas e tratamentos que vão ser no futuro. Queiramos nós, queiramos não. Isto vai ser o futuro. Foi também feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. Só quem tinha direito eram os nobres e a Igreja, o poder, e o resto ninguém mais tinha direitos. As leis de hoje são conhecidas por este marco. Portanto, se não tivesse acontecido esta Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, provavelmente esta história da monarquia ter caído por terra e vir uma república democrática não ia fazer grande diferença, porque os direitos, não havia direitos para ninguém. Então, quando se faz esta declaração dos direitos do homem e do cidadão, dá-se aqui um marco importante na nossa história e que ainda hoje é atual. Então, durante estes 250 anos que passaram desde que Plutão esteve em Aquário, o mundo mudou, a ciência evoluiu e hoje já voamos e hoje já conquistamos o espaço e estudamos os planetas. Aliás, até já vamos aos planetas, não é? Fomos à Lua e hoje já existem robôs que vão aos planetas. As tecnologias estão tão avançadas que nem Plutão irá reconhecer este novo mundo em que vivemos hoje, comparando com o passado. Ele vai chegar aqui e vai dizer assim, que tantas mudanças, meu Deus, o que é que aconteceu desde a última vez que eu aqui estive? Eu já nem estou a reconhecer isto. Ok, vamos ver o que é que... Vamos ver este mundo, como é que ele está e vamos analisar. Então, quando ele chegar ao Aquário, ele vai nos avisar.
O mundo evoluiu, o ser humano evoluiu, a tecnologia evoluiu, as ciências evoluiu, a economia evoluiu, mas, porque existe sempre um mas, não é? Algo não está a funcionar de forma que deveria funcionar. Então ele chegou e vai começar a estirar as peças para que novas peças voltem a surgir. Isto é como um jogo de xadrez. Ele chega ali e vai começar, ok, tu fora, tu fora, tu fora, tu fora, e no fim eu faço checkmate. No passado o lema foi liberdade, igualdade e fraternidade. E nestes 20 anos que aí vem, o lema irá se repetir, irá ser o mesmo tema novamente. Claro que não vai ser da mesma forma como foi há 300 anos atrás, em que se matavam e que enforcavam e que iam para a guilhotina. Claro que não vai ser dessa mesma forma, vai ser de uma forma diferente, mas irá sempre ser uma forma revolucionária. Hoje temos outras formas de revolucionárias, temos as redes sociais, temos a TV, temos o rádio, temos tanta forma como fazer revoluções que nem sabemos se vamos estar preparados para isto ou não. 2022 é muito importante para os próximos 20 anos, porquê? Porque ele é como se fosse uma semente. Ele é uma semente que nós vamos colocar aqui e, se for bem regada, ele vai nascer uma flor linda e bonita. Se não for bem regada, poderá trazer catástrofes enormes, não é? Portanto, ela vai ser plantada em 2022 e em 2023 nós teremos que regar e teremos que tratar dela e teremos que andar sempre a ver como é que ela está para dar frutos bons ao longo destes 20 anos. Então, para entendermos melhor como vai ser o nosso futuro, temos que olhar um pouco para o nosso passado e como é que aconteceu o passado. As ciências nesta época, ciências químicas, as ciências de biologia, as ciências de física, havia muitos físicos, havia muitos químicos, astrónomos, astrólogos e etc. Mas o conhecimento era muito básico, não passava daquilo. E houve uma pessoa que nasceu nesta altura e que fez a transformação completa para o mundo da química. E este senhor chamava-se Antoine Lavoisier. Ele era um químico francês que revolucionou a química, tanto que ele na química é chamado o pai da química e da biologia, que é o que ele é reconhecido. Hoje a química, a biologia, a astrofísica, a astronomia não seria o que é hoje se não fosse ele. Por isso ele é conhecido como o pai da química e da biologia. Este senhor foi um dos grandes, foi uma das pessoas muito importantes para a evolução da ciência, tanto a ciência biológica como ciência química. Até lá tínhamos conhecimento de vários elementos químicos, mas a partir daqui nós conhecemos mais elementos. Fomos conhecer os átomos e a molécula como eram. Então, isto eu fiz uma pequena abordagem do que é que poderá surgir, o que é que poderá acontecer no futuro com a entrada de Aquário, de entrada de Plutão em Aquário. O Aquário é regido pelo Urano. E Urano rege a eletricidade, ele rege a química, ele rege a física, a astronomia, a astrologia, ele rege tudo o que é diferente, tudo o que é irreverente, tudo o que é... tudo o que não é igual, ele rege toda essa parte. Então, poderemos ter novas descobertas no espaço, novos planetas, talvez novos conhecimentos sobre planetas que já existam
mas que nós tínhamos uma ideia que aquele planeta era formado por formado por determinados gases e dessas coisas, e vamos descobrir que realmente não vai ser assim. Poderemos descobrir novos planetas, exoplanetas, novas supernovas, poderemos descobrir mais sobre os buracos negros, poderemos descobrir muito mais coisas sobre o espaço que não descobrimos até então. Poderá ser descoberto novas curas para certas doenças. Portanto, estas vacinas que vêm agora do Covid-19 são vacinas que seriam experimentais e que foram, de uma certa forma, foram experimentais e são ainda um pouco experimentais, que talvez fossem só aprovadas daqui a 10 ou 15 ou 20 anos e tiveram que ser rapidamente aprovadas devido a esta pandemia que se alastrou pelo mundo. Portanto, digamos assim que estas vacinas hoje em dia serão um passo importante para um futuro. E como com o Aquário tudo é muito rápido e tudo tem que ser muito rápido, porque Urano gosta de ser rápido e Urano é muito rápido e que não estamos à espera, inesperável. Poderemos descobrir algumas curas para doenças, por exemplo, como o HIV, que é uma doença que surgiu na década de 80 do século passado, e cancros, epilepsias, porque também, como Aquário rege eletricidade, epilepsias, doenças crónicas, doenças do sistema nervoso, porque também, como rege eletricidade e o sistema nervoso é muito pelos estímulos elétricos, poderá também haver algum conhecimento e alguma cura para doenças dessas, nomeadamente Parkinson, Alzheimer, escleroses e etc. Novos meios de transporte poderão surgir, poderão ser descobertos nesta altura em que Plutão irá passar por Aquário. Novas formas de se mover, talvez por magnetismo, talvez por eletricidade ou por outra fonte que nós hoje ainda não conhecemos e que poderemos descobrir num futuro próximo, e que seja essa uma das técnicas para que nós possamos nos locomover, desde comboios, bicicletas, carros, robôs. Hoje temos muito os carros automáticos que andam sozinhos. Quem sabe se não poderá surgir alguma ideia assim mais inovadora. A ciência irá se transformar de uma forma muito grande, de uma forma tão grande e tão expansiva que talvez daqui a 20 ou 30 anos nós não consigamos reconhecê-la da forma como a conhecemos hoje. Um dos exemplos que eu dou, por exemplo, porque Aquário também rege muito a natureza, ele é muito pela natureza, pelo planeta, pelo futuro do planeta. E como hoje em dia já se faz carne artificial nos laboratórios desde 2020, se não me engano, ou 2018, começou-se a fazer aqui na Europa uma descoberta através de carne feita através de células de animais vivos, e que iam para o laboratório e faziam carne através dela, uma carne artificial, e possivelmente este poderá ser o nosso futuro, um futuro de que tenhamos carnes feitas em laboratório sem que estes animais sejam sacrificados. Lembrando também que Urano está em Touro, portanto,
isto tudo também tem muito a ver, porque Touro também rege a natureza, os animais, tudo o que seja da agricultura, tudo o que seja da terra. Portanto, Urano estando em Touro, ele poderá dar um deslumbre disso. Como Aquário também rege o ambiente e a natureza, muitas crises ambientais poderão ocorrer ao longo destes 20 anos. Tempestades solares, tempestades de vento, ciclones, furacões. Não lembrando que Neptuno está em Peixes, também poderá surgir algo do mar, poderá surgir envenenamentos no mar, porque Neptuno também, na sua parte negativa, tem a ver com toxinas, tem a ver com tudo o que é nocivo, com venenos. Portanto, poderá haver envenenamentos no mar, poderá haver muitos distúrbios ambientais e que poderão fazer uma grande mudança ao longo destes 20 anos. Poderá surgir novas tempestades onde não existiam antes, por exemplo, furacões onde não existia antes, poderão começar a surgir de uma forma mais abundante. Lembrando também que este ano, que em março, Mercúrio também vai entrar como um ano astrológico, vai ser o ano de 2022, vai ser regido por Mercúrio. Ele também rege muitos ventos, portanto poderá ser um ano ventoso, poderá ser um ano de muito movimento nesse aspecto. Portanto, o que irá acontecer neste ano será muito o deslumbre dos próximos 20 anos. Então, basicamente é isto. Plutão precisa de destruir para voltar a reconstruir. Ele é como se visse uma casa velha e que dissesse: ai pá, aqueles alicerces que estão ali, eles estão bons, mas daqui a uns tempos aquilo vai colapsar tudo. Portanto, é melhor nós começarmos já a partir isto tudo antes que no futuro se dê aqui um acidente bem grande. Portanto, ele destrói para voltar a reconstruir. Plutão é muito assim. Ele é a morte, ele é o renascimento. Ele destrói para voltar a construir. E não quer dizer que com isto, quando nós estamos a pensar que Plutão vem destruir e que nós estamos resistentes à destruição dele, nós vamos sofrer mais. Portanto, nós temos que ir com a onda dele. Se é para destruir esta área, então vamos destruir. Se é para voltar a reconstruir de uma nova forma, então nós vamos reconstruir de uma nova forma. Se é para bem para a humanidade, se é para o bem do nosso futuro, nós voltaremos a reconstruir de uma outra forma. De formas que às vezes que nós não imaginaríamos, de uma forma talvez que nós não pudéssemos sonhar, de uma forma que talvez nós só víssemos em filmes de ficção científica e disséssemos: isto é impossível acontecer, isto quase que não é possível acontecer. Tal como, por exemplo, viagens no tempo e isso. Não vamos viajar no tempo, não é? Mas, quem sabe, no futuro, se nós não começarmos a trabalhar já, no futuro nós possamos fazer esse tipo de viagens. Então terminamos aqui mais um vídeo. Desta vez foi Plutão em Aquário, as grandes transformações, as grandes reviravoltas que aí vêm. Espero que esteja preparado para as grandes revoluções. Se pensa que não lhe vai ser afetado por este planeta passar em Aquário, é melhor pensar duas vezes, porque ele traz grandes transformações, grandes revoluções, tanto a nível pessoal como a nível coletivo. Na área de vida em que você tiver Aquário, veja bem, o que é que poderá ser mudado, o que é que poderá ser transformado na sua vida. Despeço-me aqui com um grande beijo, um bom ano e até à próxima. Beijinhos!